meus amores, vamos continuar lá na página 250, a destruição da Mata Atlântica. Então vamos lá. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação que mais sofreu com o desmatamento, desde o início da colonização. Essa devastação foi acontecendo aos poucos. Inicialmente, a vegetação original foi derrubada pela exploração do pau-brasil no litoral e depois por pastagens de lavouras e construções de cidades e indústrias. Embora ainda haja grandes dificuldades para preservar a Mata Atlântica, a preocupação com a preservação desse bioma existe desde o século XIX. A Floresta da Tijuca é um exemplo de reflorestamento a ser seguido. O impacto ambiental na cidade do Rio de Janeiro foi percebido durante uma escassez de água em 1861, causada pela devastação da Floresta da Tijuca para o plantio de café. Naquele mesmo ano, Dom Pedro II decidiu iniciar o reflorestamento da área que possuía muitas minas de água muito importantes para o abastecimento da cidade. Então preste atenção, meus amores. Quando a gente fala dessa destruição da Mata Atlântica, quando a gente fala da destruição da vegetação de uma região, nós estamos nos preocupando com várias questões. Primeiro é te apresentar quais são esses aspectos naturais e como eles se encontram no momento. Infelizmente, em todas as regiões que nós estudamos, a gente percebe o quanto o nosso meio ambiente está sendo devastado. Todas as regiões apontam problemas ambientais, sejam pela ganância, de grandes empresas, de grandes agricultores, seja pelo descuido. A gente está vivendo o cenário, da queimada do Pantanal. Que triste! Quanta diversidade de fauna e de flora perdendo a sua vida. E essa consequência chega para nós. O exemplo que vem trazendo da Floresta da Tijuca vem falando de um período de escassez de água. Por quê? Porque foi se retirando a vegetação natural para o plantio, para o desenvolvimento da agricultura naquele lugar. O que acontece? O cultivo de café, ele não tem a mesma função que a vegetação natural tem. As minas de água ali perdem a sua força e algumas chegam a secar. E aquela população começa a passar a escassez, a vivenciar a escassez de água, ou seja, a falta de água. E aí, o imperador percebe isso, Dom Pedro II percebe isso, percebe que essa escassez está vindo pelo descuido com aquela vegetação e começa o reflorestamento daquela floresta. Hoje, a Floresta da Tijuca é a maior floresta em espaço urbano, ela é dentro da cidade. E é um espaço onde você precisa e percebe a força de uma vegetação natural. Isso é um exemplo positivo, do que aconteceu no passado e que foi melhorado e hoje é uma área preservada para não acontecer no futuro. Mas e agora? Tem muitas outras devastações. Na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Pantanal. O que a gente pode fazer? Você já pensou em como a gente pode cuidar do nosso meio ambiente? A gente pode começar a cuidar do nosso meio ambiente primeiro pela conscientização de saber que ele é importante. E que a sua vida também depende dele, que a minha vida depende dele, que a vida da sociedade. Que infelizmente algumas entradas aí de animais em áreas urbanas se dá porque o seu lugar, que é o de moradia, de reprodução, o seu habitat natural, está sendo destruído. E eles precisam sair daquele lugar como fuga para a sua sobrevivência. Eles estão querendo se defender, eles não estão querendo fazer mal. Mas para a defesa deles, eles agem impulsivamente, E aí a gente precisa de perceber, de conscientizar, de crescer consciente que não é o lucro que move uma sociedade, mas que é a valorização daquilo que realmente é importante. E o meio ambiente é importante. Isso influencia na nossa umidade de ar, influencia no nosso clima, influencia na nossa hidrografia,
e nós precisamos dos elementos naturais para a nossa sobrevivência. Depois você dá uma lidinha no texto da página 251, Sobrevivência da Mata Atlântica, tá? Vamos lá com a tia Cris, na página 252, Deslizamentos de terra e enchentes. Esses deslizamentos de terras e enchentes, em muitas das áreas da região sudeste, a gente encontra. No nosso município isso acontece muito, infelizmente. Se você vê aí em épocas de grande chuva, regiões também, né, do município de São Paulo, do estado de São Paulo como um todo, em alguns lugares do Rio de Janeiro, Espírito Santo, são lugares que vivenciam tanto o deslizamento quanto as enchentes. Por que, tia Cris? Bom, gente, isso tem toda uma questão, tanto do governo, quanto uma questão de própria educação da população. Vamos para um exemplo, antes de entrar nesse deslizamento. O Rio Paraibuna. A gente fala tanto dele, né? Que precisa ser cuidado, que o governo precisa olhar melhor para ele. Mas será que é só o governo? Será? Acho que não, né? Quando a gente vai olhando aquela ponte e as pessoas passando, às vezes a pessoa tá comendo uma coisa no copo e fez assim, jogou lá no rio. Tá cuidando? Não, não tá cuidando. Às vezes os moradores que moram na beira de córregos ou até mesmo do próprio Rio Paraibuna, você já viu o sofá passando lá, já viu. Tem ali um monte de lixinhos, um monte de lixões, né? Lixões assim enormes. Já foi retirado o sofá, geladeira, o resto de tudo do rio. Não é o governo que faz isso, é a população. O governo precisa ter um olhar atento? Claro que precisa. Mas a população também precisa, né? Nós precisamos ter um olhar atento. É a mesma coisa de eu pegar esse lixinho aqui, ó, do livro que eu acabei de desmarcar e jogar no meu chão aqui. Ah, não tem problema não. É só um. É só um, mas que faz uma diferença. Entra na casa, né, e vê lá esse papel verde. Fala, nossa, tia Cris nem varre a casa. Na nossa sala, quando vocês vão apontar o lápis, tia Cris falava o quê? Gente, lixo no lixo, cortou a folha, lixo no lixo. Porque nós temos que cuidar do nosso lixo. Nós precisamos de cuidar do lugar em que nós habitamos. Seja na nossa casa, seja na nossa escola, seja no consultório que eu vou, seja na rua, seja para o nosso meio ambiente. São pequenas atitudes que fazem grandes atitudes. A gente não chega no alto da escada no último degrau, a gente precisa subir no primeiro. Então, o nosso meio ambiente ele precisa de atitudes agora. E aí eu fico pensando, só quando eu crescer eu consigo. Não, você consegue agora. Você consegue cuidar da hidrografia do seu lugar quando você fecha a torneira, quando você apaga uma luz que não tem necessidade de usar. Por quê? Porque todas, tanto a hidroelétrica quanto os lugares de água para tratamento, dependem da água. E você não desperdiçando, você está cuidando. Tudo bem? Olha bem esse deslizamento. Nas áreas serranas da região sudeste ocorrem muitos deslizamentos de terra. O verão, uma região, é muito chuvoso e intenso. Isso é verdade, né? Nessa estação, chove muito mais do que no restante do ano. Além disso, as serras têm um relevo íngreme, o que acaba favorecendo o deslizamento de terra. Você tem dois grandes fatores para esse deslizamento, tá? O acúmulo de lixo em lugares que não são apropriados e o desmatamento. Você retira a vegetação dali, onde era preso, né, todo aquele solo, onde as águas tinham lugar para ir, e aquilo vai se acumulando diretamente no solo. Quando chega a um excesso, aquilo vai cair, né, a lei da gravidade, vai para baixo. E você tem ali consequências muito tristes, tanto de perdas materiais, né, que dá para conquistar de novo, porque são pessoas muito batalhadoras, mas perdas de vida, que infelizmente não tem como conquistar de novo. Então, nós precisamos ter consciência para nós e para o outro. O desmatamento é outro fator que contribui com o deslizamento, já que as raízes das árvores seguram a terra. Então, é isso que a tia Cris falou, né? Gente, na nossa aula de hoje, eu vou passar uma atividade para vocês. Façam com atenção, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Cris, tá? A tia Cris também não se importa em estar explicando a atividade.
Terá uma ilha de rios de Planalto e Planície. Tem direitinho em cima o que são rios de Planalto e Planície. Façam com muita atenção, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Um beijão para vocês, só lembrando que todas as atividades estão corrigidas na página de gabaritos. Tá bem? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.